O dia derradeiro é sexta-feira. Donald Trump toma posse e Barack Obama diz adeus à Casa Branca. Foram 8 anos no poder, com avanços e, claro, com erros de cálculo também. Mas para o conselheiro de segurança nacional de Obama, que foi entrevistado pela Raquel Krähenbühl em Washington, o saldo do governo Obama é positivo. O legado de Barack Obama vai permanecer, segundo ele, apesar de Donald Trump. Os Estados Unidos viviam a maior crise financeira em décadas. Enfrentavam 2 grandes guerras quando surgiu um dos candidatos mais improváveis da história prometendo mudança. O senador Barack Hussein Obama, de 47 anos, se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos com a promessa de esperança. Aqui na Casa Branca é consenso que Barack Obama vai ser lembrado como um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Um presidente que fez grandes apostas para transformar o país por dentro e por fora. Dentro de casa, Obama tirou o país da maior recessão desde a crise de 29 e conseguiu algo que seus antecessores não conseguiram: reformar o sistema de saúde. Fora dos Estados Unidos, Obama priorizou a diplomacia e estendeu a mão a velhos inimigos, como Cuba e Irã. Já o maior inimigo dos Estados Unidos, o terrorista Osama Bin Laden, foi morto. Também sob o comando de Obama, os Estados Unidos se tornaram líderes no combate ao aquecimento global. Ao lado do presidente Barack Obama, desde o primeiro dia, Rhodes ajudou a escrever essa história e a moldar a política externa dos Estados Unidos em um momento de grandes desafios globais. E hoje ele recebeu a gente aqui na Casa Branca para fazer uma retrospectiva desses últimos 8 anos. What do you think is the issue that gave President Obama most of his white hair in the last 8 years? I think the 2 issues. One, off the bat, was the financial crisis. I think he aged very quickly right away because he saw that the country could go into a Great Depression. I think the second thing is, when you're the American president, you're responsible for just about everything that's happening around the world. A Primavera Árabe, a Guerra Civil na Síria e o surgimento do Estado Islâmico são alguns dos problemas que não estavam no radar e que mancharam o legado de Obama. Muitos dizem que um dos grandes erros do presidente foi prometer uma intervenção militar contra o ditador sírio Bashar al-Assad. A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. Um ano depois, as armas foram usadas, mas Obama recuou. If Assad was removed tomorrow, you'd still have Hezbollah and ISIL and Al-Qaeda fighting on the ground. You'd still have Iran and the Gulf countries supporting proxies. You'd still have a war. We weigh the cost of inaction versus the cost of action. We also weigh the cost of action versus what can we accomplish by acting. And we never believed that militarily we could end that war. Alguns apontam que a falta de intervenção no conflito sírio e a retirada das tropas americanas do Iraque em 2011 contribuíram para o surgimento do Estado Islâmico, um grupo terrorista que matou cidadãos dos Estados Unidos, fez ataques pelo mundo e forçou Obama a intervir. This counterterrorism campaign will be waged through a steady, relentless effort to take out ISIL wherever they exist using our air power and our support for partners' forces on the ground. O caos no Oriente Médio distraiu Obama de outras prioridades. Para o primeiro presidente filho do Pacífico, que nasceu no Havaí e passou 4 anos na Indonésia, o futuro estava na Ásia. E a África e a América Latina, incluindo o Brasil, mereciam mais atenção. There is no other country in the world where our relationship suffered more because of the NSA disclosures. And it did slow down our cooperation on a whole range of issues. The relationship between the United States and Brazil remains one of the relationships in the world that has the most potential to grow, that we should be doing more together. Mas agora tudo depende do próximo presidente americano. Rhodes acredita que Obama transformou os Estados Unidos e que mesmo com Donald Trump, muitas das mudanças vão permanecer. If you look out 10 years, 20 years from now, it's going to look like the vision of America that Barack Obama has. If you look at the progress we made in trying to
broaden prosperity, create new economic opportunities, educational opportunities, welcoming gay marriage. That's the future of America. The opening to Cuba, which transformed what had been one of our most difficult relationships in the world and kind of signaled a new beginning in the Americas. An Iran deal where a situation that frankly would have likely caused a military conflict under previous U.S. approaches. Are you afraid that the legacy is going to be undone? I don't. I mean, I'm afraid that there may be individual issues where we move backwards. But take climate. People keep saying you must be worried about this. We've already transformed our economy. This new administration may move back on some of those things. Frankly, we're going to have to deal with climate change because it actually is real. Rhodes começou a trabalhar com Obama em 2007, quando tinha 30 anos. Ele é uma das pessoas mais próximas do presidente. Já admitiu que é difícil saber quando ele começa e Obama termina. E alguns colegas afirmam que ele tem mais influência do que qualquer diplomata ou militar. Com essa empatia, Rhodes é um dos poucos que vão continuar com Obama depois da Casa Branca. E o Brasil faz parte dos planos. I am going to help him in his post-presidency, I think, on issues related to what he does in the world, what his profile is internationally, what his foundation might potentially do internationally. Brazil is a very young country, so I'm sure he'll want to continue to have ties to Brazil. He told me that he would like to go back to Brazil. He would. I know for a fact he would. He wants to go as a private citizen and enjoy himself a little bit more than you can when you're president.